Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E louvado seja o Senhor, gratidão ao nosso Paizinho por mais essa manhã, pelo privilégio que Ele nos concede estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações. E hoje, queridos, dia 5 de dezembro, nosso título está dizendo, avançando corajosamente. E esse título hoje, dia 5, me fez lembrar de que eu tive que avançar corajosamente, avançar com muita fé, avançar com muita obediência, avançar com ousadia. Queridos, exatamente no dia 5 de abril, eu tive que encarar algo que eu estava já falando aos meus irmãos, gente, isso eu não faço, isso eu não consigo, lá eu não vou. Mas o Senhor havia me falado muitas coisas, o Senhor tinha revelado algumas datas sobre o dia 25, sobre o dia 5. E o Senhor dizia que aconteceria algo sobrenatural nessas datas. E no dia 25 já tinha acontecido algo muito forte, muito sobrenatural. O Senhor havia levado meu irmão, o Senhor havia confirmado que tinha salvo meu irmão. Meu irmão partiu ali falando que os pés estavam verdes, pedindo para abrir a porta. E quando foi naquele dia 25, o Senhor tinha me mostrado aqueles campos verdes, e aconteceu algo muito sobrenatural. E quando no dia 5, minha irmã foi na UTI, um lugar onde eu falava com meus irmãos, gente, eu não consigo ver a mamãe daquele jeito, porque minha mãe e meu irmão ficaram internados no mesmo período. E meu irmão tinha falecido e chegou o dia 5. E a minha irmã foi na visita de 1h30 da tarde, e quando ela chegou lá, minha mãe estava repetindo que tinha visto meu avô e minha avó, que já eram falecidos, e que eu que sabia, ela repetia, eu que sabia, a Raquel que sabe, a Raquel que sabe. E a minha irmã mandou aquilo no grupo e eu já fiquei desesperada. Eu falei, gente, o que eu sei não é nada fácil. Não, e todo mundo começou, Raquel, você tem que ir na UTI. Eu falei, não, eu não vou, eu não consigo, eu não posso. Gente, eu disse que não vou, que lá eu não posso ir, gente. Não tenho forças, não tenho pernas, não tenho saúde emocional para entrar lá, porque eu sofria de um problema emocional há muitos anos, há 13 anos, quando eu tinha emoções fortes, pressões. Eu tinha um problema terrível de uma inflamação do esôfago até o reto. No intestino virava água pura, eu não tinha nem como sair de casa direito. E naquele momento, onde a gente já tinha sepultado meu irmão e minha mãe estava ali naquela UTI, e era exatamente dia 5, quando eu me lembrei que era dia 5, eu falei, meu Deus, hoje é dia 5. Eu preciso ir. Quando foi 6 horas da tarde, mandei no grupo uma mensagem chorando, falei, gente, eu vou na UTI, eu preciso saber, A mamãe quer falar alguma coisa comigo, hoje é dia 5, é o dia que Deus falou, estou indo, E naquele momento meu filho que estava na Escócia me ligou, me fez uma chamada de vídeo e falou, mãe, o que você vai fazer na UTI essa hora, eles não vão deixar você entrar. E quando eu falei para ele, filho, hoje é dia 5, lembra que estava falando para você do dia 25, do dia 5, Deus levou o seu tio Moisés e sua avó quer falar comigo e eu preciso ir, e o Senhor é que vai me levar, eu vou na força, eu vou com Jesus, Deus vai me fortalecer. E assim meu esposo me levou, eu cheguei lá, queridos, entrei assim com as pernas bambas, pedindo, Senhor, vem comigo, Senhor, vem comigo, Senhor, vem comigo. E eu só sei que eu entrei naquela UTI, queridos, e naquele dia 5. Quando eu estive ali com a minha mãe há algum tempo, e minha mãe falou a mesma coisa que o meu irmão, sem saber que o meu irmão estava até sepultado. Minha mãe pediu para abrir a porta. E quando ela pediu para abrir a porta, que eu falei, olha, mãezinha, a porta está aberta. A senhora está vendo, mãe, a porta aberta? Minha mãe, que não abriu os olhos há 20 minutos, abriu, arregalou os olhos e falou, aproveita. E eu fiquei assim em choque, falei, meu Deus, não estou preparada para... E antes de eu concluir o que eu estava pensando, ela falou, aproveita a porta aberta para falar com Deus. E meus amados, naquele momento, naquele
naquele dia 5, em que eu não tinha coragem nem força para entrar naquela UTI, o Senhor me levou até lá. E ali, queridos, eu fui curada, completamente curada naquele momento que a minha mãe falou, aproveita a porta aberta para falar com Deus. E eu levantei as minhas mãos e comecei a orar e falar: Deus, eu sei, Senhor, que a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Neste momento, Pai, eu entrego a vida da minha mãezinha em tuas mãos. E ali eu orei, eu consegui entregar a vida da minha mãe nas mãos do Senhor verdadeiramente, porque até então eu não conseguia entregar, não conseguia ir àquela TI, eu não conseguia encarar aquela situação de frente, mas o Senhor me fez, como está dizendo esse título de hoje, avançando corajosamente. O Senhor me fez avançar corajosamente, o Senhor me deu força para estar ali, porque Ele me curaria naquele momento, e eu vivi a cura, queridos, naquele momento. E hoje faz 1 ano e 8 meses que eu estou completamente curada. Eu nunca mais tive crise de estômago, intestino. Eu nunca mais, queridos, sofri com aquele mal de retocolite que eu era desenganada pelos médicos, que não tinha cura porque era um problema emocional. E no meio de 2 lutos, o Senhor curou meu emocional. Porque o Senhor, queridos, nos faz avançar corajosamente. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda. E a palavra do Senhor fala aqui em João 11:40, e disse-lhe Jesus: não lhe falei, se você cresce, veria a glória de Deus. Então, queridos, naquela noite, naquela UTI, eu vi a glória de Deus. E quando mamãe regalou aqueles olhos e olhavam através daquela porta, eu tenho comigo, queridos, uma certeza no meu coração que ela estava vendo. O próprio Deus, Ele estava vendo ali, né? A glória do Senhor manifestada, e aquela glória, aquela presença me curou. E Deus é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele nos faz avançar no momento que a gente pensa que não tem mais forças, que a gente não consegue, né? O Senhor tem sempre uma resposta, um livramento, uma cura física, espiritual, emocional. O Senhor está sempre trabalhando em nosso favor, queridos. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus amados, muitas vezes nós temos que avançar, mesmo que a gente está sem forças para continuar, nós precisamos continuar firmes, confiantes, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor está no barco, que a tempestade vem, mas que nós não vamos naufragar, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus de vitória. Né? Nesse capítulo de João 11:40, o Senhor estava falando ali para Marta. Marta, né? Marta estava diante de Jesus, o dono do milagre, estava ali e não entendendo que Jesus ia ressuscitar Lázaro. E Jesus disse a Marta: eu não lhe farei, que se você cresce, você veria a glória de Deus. Então, queridos, nós temos que crer no trabalhar do Senhor a despeito de qualquer situação e circunstância. E eu vou ler aqui rapidinho, que o tempo já avançou muito. O nosso título diz: avançando corajosamente. A nossa frase do dia de hoje, se você está marcando, marque, meus queridos. A frase do dia diz assim: os céus sempre estarão abertos para aqueles que dão o primeiro passo ao encontro de Jesus. E realmente, queridos, eu dei o primeiro passo aí é o encontro do Senhor, a obedecer o que o Senhor estava me dizendo. E ali eu encontrei a porta aberta da minha cura. O que me curou, queridos. O testemunho da minha mãe, do meu irmão é muito grande, não tem como eu falar, eu sempre dou algum resumo de alguma parte, porque o devocional vem me convidando a compartilhar com vocês também esse testemunho. Mas olha, os céus sempre estarão abertos para aqueles que dão o primeiro passo ao encontro de Jesus. E a nossa palavra-chave
avance. Então o Senhor nos convida a avançar nesta manhã. A palavra em 2 Coríntios 12:9 fala: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o poder do Senhor, queridos, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a graça do Senhor nos basta. O Senhor é contigo, creia. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco em toda e qualquer situação. Então avance corajosamente, como diz esse nosso título aqui. E a leitura diz que nos evangelhos encontramos diversos relatos de vidas transformadas após um encontro pessoal com Jesus. Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, a mulher samaritana, o paralítico de Betesda, todos testemunharam essa transformação e assim como eles, todos nós podemos ter nossa vida mudada para sempre por Jesus. O que nos separa dessa oportunidade muitas vezes é apenas a atitude de crer verdadeiramente em Jesus. Bartimeu gritou, a mulher do sangue se lançou no meio da multidão, né? A mulher do fluxo de sangue se lançou no meio da multidão. A mulher samaritana simplesmente creu quando Jesus revelou sua identidade. E o paralítico de Betesda disse sim quando Jesus o desafiou. Então vai haver situações nas nossas vidas, queridos, que nós vamos ter que ir ao encontro, né, a confrontar aquilo que a gente tem medo, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela era mal vista, ela não era aceita no meio do povo, mas ela enfrentou e ela foi até aquela multidão e ela tocou no manto do Senhor e ela disse com ela mesma: se eu apenas tocar o manto do meu mestre, eu serei curada. Se eu apenas tocar o manto de Jesus, eu serei curada. Então, nesta manhã, queridos, que você possa tocar o manto do Senhor, ser curado, viver milagre em nome de Jesus Cristo. Né? E continuando a leitura, fala assim: se você deseja viver uma transformação em sua vida, esteja preparado para ter uma atitude ousada, pois devemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, assim como estes e tantos outros exemplos com que nós nos deparamos nas Escrituras. A fé move o sobrenatural e nos faz viver o extraordinário, mas há também a nossa parte nesse processo. Você tem estado acomodado, esperado de braços cruzados algo acontecer? Ou tem se posicionado em fé para materializar a mudança que tanto deseja? Devemos dar o nosso melhor, ao mesmo tempo que precisamos entregar tudo e confiar nele. Não espere os céus abrirem para você, pois eles já estão abertos. Por isso, dê o primeiro passo, concentre-se no que está ao seu alcance. Posicione-se em fé e veja a transformação que você tanto precisa. Em Deus sempre podemos encontrar força, coragem, esperança para enfrentar desafio. Aproxime deles, ore e deixe o amor de Deus fazer brotar em sua fraqueza a força de um vulcão. Oh, meus amados, hoje eu não vou conseguir fazer uma oração por vocês, que meu tempo já está terminando, mas deixe botar nessa fraqueza a força de um vulcão. Eu só sei que, queridos, o Senhor levou minha mãe, né, no dia 7, 2h57 da manhã, como o Senhor assim tinha revelado. E naquele dia 7 eu estava totalmente curada, totalmente forte. Eu e meu esposo fomos atrás de tudo para o sepultamento da minha mãe. E eu me lembro que eu mandei no grupo, né, quando eu estava indo para o hospital resolver as questões do sepultamento da minha mãezinha. Eu coloquei um louvor no grupo, eu senti de louvar, né, que mesmo na tribulação, confusão,